mais de 100 mil reais em um mês e no automático. Isso mesmo, eu faturo esse valor todos os meses, trabalhando de casa ou viajando pelo mundo. Você quer aprender como que eu faço para vender produtos de outras pessoas e ter esses resultados? Então clica no link na descrição desse vídeo. Não seria atacante, não seria o homem de ficar lá na área, ele não quer que os dois fiquem de costas. Mas aí você não tinha referência, os dois saíam para o meio para jogar, o meio campo do Corinthians marca muito forte, então eles também não encontravam esse espaço. Então achei o Corinthians, na montagem de equipe, por mais que o Cuca tentou de todas as formas mexer na equipe, mas um Corinthians mais organizado e com o mando de campo, aproveita isso, a força da torcida, da Fiel, um time que já tem um padrão de jogo, acho que é uma vitória justa, o Corinthians sobe, muita gente critica o estilo de jogo do Carille, eu não, eu gosto muito do Carille, acho que ele sabe montar a sua equipe, o Corinthians dessa maneira conquistou vários campeonatos e por isso já está ali, como o Pascoal falou, 11 pontos, terceiro colocado, tem um bolo ali, né, de 11 pontos, 10 pontos, o Atlético tem 12 pontos, o Palmeiras é que desgarrou, mas acho que o Corinthians entra nessa briga ali do G4, dos times desse bolo da frente, acho que tem elenco para isso e tem treinador para isso também. Tá, daqui a pouco nós vamos colocar a classificação do campeonato, porque o Zinho já fala que está embolado ali em cima, o Pascoal também mencionou a subida do Corinthians na classificação, daqui a pouco nós vamos colocar a classificação na tela para você e o André Cavalcante está em Itaquera, na Arena do Corinthians e o Gudrian Neufer também, já trazendo os personagens dessa vitória do Corinthians por 1-0 no São Paulo, aqui no AUP. E a equipe do São Paulo, hein? Que tabu é esse, Edmundo, que não consegue vencer em Itaquera? Mais do que isso, Preto, é um time que não consegue fazer gols. Né? Tem uma enormidade aí de jogos, principalmente jogando no Morumbi, que ele não consegue marcar. Será que é só a falta do camisa 9, a falta do centroavante, né? Depois da saída do Diego Souza, que jogava naquela posição, a contusão do Pablo, né? O São Paulo não consegue se encontrar com as redes. E aí quem não faz gol não vai vencer a partida. E aí aquele que era o único time junto com o Palmeiras, dos dois únicos invictos, né? No campeonato, sucumbiu, perdeu mais uma vez jogando em Itaquera para um time que vai se acertando. Para um Corinthians que vai começando a encontrar o seu time ideal e aí com 2 vitórias consecutivas, né, ele dá um salto na tabela chegando à 3ª colocação. A verdade é que o campeonato está em andamento e alguns times estão se acertando ou piorando. E só o Palmeiras joga bem com constância. Se você for olhar, o Cruzeiro está deixando a desejar, o Grêmio teve um início péssimo, o Atlético Mineiro oscila, então os postulantes ao título... São Paulo que estava chegando, São Paulo também, né? Santos empatou de novo, 0-0. Oi? Cruzeiro também. Cruzeiro. O Inter não consegue ganhar fora de casa. O Inter não consegue ganhar fora de casa. O Cruzeiro nem deu largada ainda, né? O Cruzeiro não deu largada. Tá na mesma situação do Grêmio. Ele ganhou 2 jogos. Ele ganhou 2 jogos jogando no Mineirão, mas não jogou bem. Ele ganhou do Ceará e ganhou do CSA, né? Foi isso. Mas não jogou bem. O CSA propôs o jogo. O jogo do Ceará, o jogo do Ceará, o Fábio, que hoje, no meu ver, falhou. Depois a gente vai ver. Depois a gente vai ver o lance. Ele foi o melhor jogador em campo. Então, assim, o campeonato está muito equilibrado e o desequilíbrio é o Palmeiras. O Filipão pode ficar bravo e tudo, mas é natural que o time que está 29 rodadas no Campeonato Brasileiro... 6 jogos consecutivos só vencendo. Só um minutinho. Tem alguém falando lá na arena? Chamando a gente, a arena do Corinthians. Carilho, técnico do Timão. Vamos ouvir. Dos lados, aproximação, jogadores olhando, fazendo as jogadas sem olhar, sem pensar. Um já está conhecendo o outro melhor. Então tudo isso ainda coloco assim na base do tempo e a gente está crescendo assim na ideia, naquilo que é o DNA do Corinthians, né, repetindo do começo do ano até agora 25 jogadores novos com a chegada agora do Everaldo trabalhando pela primeira vez com essa comissão. Mas a gente é muito forte, cara, e está nesse processo ainda, né? Jogadores entendendo o que é Corinthians e cresce, tem personalidade nesses momentos, mesmo não falando de hoje, que hoje fez um bom jogo, um jogo consistente, mas mesmo quando não jogou bem, a concentração sempre muito alta. Carille,
Algum tempo atrás eu te perguntei sobre o Corinthians não conseguir construir jogadas de ataque, só que nos 2 últimos jogos fez pelo lado direito 2 jogadas bem construídas que resultaram em gol. Você acha que a evolução ofensiva do Corinthians passa muito, principalmente pelo lado direito, com o Pedrinho, o Fagner, o Urso caindo por ali, o Wagner Love, que eventualmente também cai por ali? É por ali que começa essa evolução ofensiva do Corinthians, na sua visão? Então, são jogadores que estão há mais tempo ali, né? Que nem Pedrinho, o Matheus Vital, que já está aqui quando joga ali. O Ramiro, algumas vezes também já está exercendo bem essa triangulação, essas jogadas. E lá eu tenho mudado um pouco pelo lado esquerdo. Tem hora fazendo o Jadson como meia, caindo mais lá, o Sornosa vindo de trás. Mas a gente tem o lance pessoal lá com o Cleison, né? Então muitas vezes a ideia de isolar o Cleison com o lateral para ficar no 1 contra 1 é uma ideia de jogo também. Aqui o Fagner não é só marcador. Considero um Fagner um meia, um cara que levanta a cabeça e tem clareza daquilo que faz, vem de trás, mas vem com construção, vem com qualidade, e por isso também facilita muito, até pela dinâmica de jogo. É diferente do Avelar, que é grandão, já tem a estrutura mais como um zagueiro, que marca bem, que tem bom passe, mas é claro que não tem a dinâmica do Fagner, e esse lado direito está mais tempo junto quando joga, né? O Urso já tem um entendimento bem legal também, então estamos desenvolvendo o melhor por aqui. E agora, com o tempo e com o trabalho, a gente vai desenvolver bem pela esquerda também. Carille, boa noite. É claro que você trabalha a equipe coletivamente, mas o jogo de hoje tinha um componente diferente, que era a primeira vez do Alexandre Pato enfrentando a ex-equipe. Como é que você preparou os seus jogadores para marcar esse jogador? E se teve algum tipo de conversa para, de repente, não cair na pilha da torcida, que estava pegando no pé do Pato, querendo que as jogadas fossem mais ríspidas? Não, eu tenho um grupo assim muito maduro, muito inteligente. As coisas que nós passamos do Pato é dele como jogador mesmo, que gosta de flutuar atrás dos volantes e que finaliza bem, que é rápido, as coisas normais. Né? E tenho preparado meu time muito, não só para esse jogo, mas para o campeonato todo, para não ficar tomando cartão bobo, não entrar em provocação de adversário ou na pilha da torcida. Né? A gente se comportou muito bem. A gente soube anular bem, né, essas jogadas por dentro, principalmente quando estava Vitor Bueno e Pato flutuando ali. Depois houve uma mudança, foi o Everton para dentro e o Pato abriu na esquerda. Mas não só ele, a gente teve uma concentração muito grande em cima do elenco todo do São Paulo. Carille, o Corinthians tem um grande retrospecto favorável contra o São Paulo, né? Hoje foi para a 9ª vitória em 12 jogos aqui na Arena, nunca perdeu para o São Paulo. Mas eu queria que você falasse do seu retrospecto em clássico, porque é uma coisa impressionante, né? Você tem 70% praticamente de aproveitamento contra os grandes aqui de São Paulo. É o seu 4º jogo contra o Cuca. Você tem 3 vitórias e 1 empate. O que você tem também alguma coisa, um elemento a mais quando disputa um clássico? A minha postura ela é sempre a mesma. Né? Independente do jogo, ela é sempre a mesma. Isso também faço com que os meus jogadores respeitem todos os adversários. Os mesmos 3 pontos que vale contra os grandes, vale contra os pequenos. E muitas vezes você acaba ficando para trás quando não tem bons resultados contra os pequenos. Né? Então, não mudo. Está aí o Emerson, que acompanha todas as minhas preleções. Tem acompanhado esse ano, tem acompanhado o trabalho. Estão pregando respeito mesmo a todos e a equipe sempre dando uma resposta muito boa nesses grandes jogos. Fábio, já são 3 jogos sem levar gols, né? Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Arrumando a casinha lá atrás, como a gente fala, fica mais fácil de conseguir encontrar um time do meio para frente? Não, então, ali atrás eu já estou satisfeito há um bom tempo, cara. Há um bom tempo eu estou satisfeito ali. A gente tomou 3 gols contra o Bahia, mas veio de uma sequência ali de título paulista, um jogo para reverter contra a Chapecoense. O cansaço ia bater em um jogo e a gente não sabe qual momento tirar ou não, a gente fica na dúvida, e o cansaço bateu em Salvador, era nítido. Como também teve um jogo em casa, onde a gente sofreu o Ceará, se eu não me engano. Também a gente sofreu em casa pela questão da quantidade de jogos. Agora sim, o meu maior trabalho está sendo esse entendimento, trabalho mais na base da conversa, com poucos treinamentos. Não treinei mais uma vez, para o Clássico, foi na base da conversa rápida ontem com o elenco e hoje na preleção, para deixar as coisas bem determinadas dentro de campo. Mas o próximo passo mesmo, e isso é mais demorado, é a fase de construção, porque destruir é sempre muito mais fácil do que construir.
Tá aí o técnico Fábio Carille, a vitória do Corinthians diante do São Paulo por 1-0. Então todo mundo falou de classificação, da subida do Timão. Coloca a classificação atualizada pra gente do Campeonato Brasileiro até os jogos deste domingo, porque amanhã tem mais 2 partidas pelo campeonato. Palmeiras se isola na liderança depois da vitória contra o Botafogo, 16 pontos. O Galo perdeu, ficou com 12. Corinthians foi para 11. Terceira posição assume aí o Corinthians com São Paulo e Santos 11 pontos cada. Flamengo com a vitória do Maracanã 10 pontos, Internacional e Bahia 10 pontos cada. Goiás tem 9, Botafogo tem 9. Essa próxima rodada agora o Goiás não joga, hein? Um jogo marcado com o Corinthians que não vai acontecer. O Atlético Paranaense. O Goiás joga amanhã, né? É? O Goiás joga amanhã. Da sétima rodada, da próxima rodada. Nessa rodada que eu tô falando. Ele tem 9, mas pode até subir, né? Se ganha o jogo dele. Sim, tem o jogo de amanhã contra a equipe do CSA. Então, Furacão, 7 pontos. Chape, 7 pontos. Ceará, Fluminense, Fortaleza e Cruzeiro, 6 pontos cada. Quem tá fazendo o GC? Por quê? Eu amo ele. Por quê? Ele botou a vitória do Vasco. Grêmio 5, Vasco vai para 5 pontos. Te amo! É o Zé da Sibéria. Zé da Sibéria. Avaí 3 pontos, CSA 3 pontos. Então aí a classificação do Campeonato Brasileiro. A vitória então do Corinthians. Carille, o torcedor já pode ficar mais tranquilo com o Carille para o Campeonato Brasileiro. Chega na terceira posição. Briga pelo título, Timão? É uma questão de entendimento. O torcedor do Corinthians tem que entender, o Corinthians, todos buscam padrão de jogo. Perfeito? O Corinthians tem um padrão de jogo. Você pode gostar ou não gostar. É só uma questão de cada um aceitar. O Corinthians já foi campeão brasileiro nesse modelo, já foi com o Carille. Ah, mas o de 2015 com o Tite não era assim. Perfeitamente. Era um outro time. Jogava de uma outra forma. Esse padrão de jogo, força na marcação, recua o time, tenta sair na frente logo de cara, como fez hoje contra o São Paulo, enrosca o jogo no meio-campo, inviabiliza as jogadas do time adversário, se posiciona, tenta sair na triangulação pelas laterais do campo. A gente sabe como é que joga o Corinthians. E o torcedor do Corinthians sabe. Pode gostar ou não gostar. Aí cada um tem o seu entendimento. Mas é o padrão de jogo do Corinthians. Como disse o Carille, ele já atrás e no meio já está definido. Agora ele precisa melhorar o padrão de jogo ofensivo. Precisa melhorar a fluência pelo lado do campo, precisa melhorar a velocidade da bola chegando no contra-ataque, precisa melhorar o posicionamento dos meias e dos atacantes ou do homem de finalização. São acertos que o Corinthians precisa fazer, mas o Corinthians tem um padrão de jogo. E a gente vê a cada partida o padrão de jogo do time do Corinthians. Ele já está elaborado, ele já está montado. O torcedor aceita, porque o time já é terceiro colocado no campeonato? É eficiente? Me parece que sim. Porque o Corinthians é tricampeão paulista, não era desde os anos 30 e já é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Você pode não gostar, mas o Corinthians tem um padrão de jogo. O Thor manda mensagem pra gente aqui, a participação da turma através do Twitter. Então o Thor diz o seguinte: para mim o maior responsável por esse time ridículo do São Paulo é o presidente Leco. O Fagner colocou o time inteiro do São Paulo no bolso. O Thiago Neves... Deixa eu ver se é o jogador. Não, não é o jogador. Fez gol, né? Thiago Neves fez gol. Golaço. Fez um golaço. E diz assim, o Cuca acabou com o último suspiro que o Mancini havia nos dado. Então uma crítica aqui ao trabalho do Mancini. Do Cuca. Que o Mancini... Eu não acho que seja direto, o problema seja do Cuca, não. Eu acho que falta um artilheiro, falta um goleador. A escolha... Eu não concordo com o anterior aí que botou a culpa no Leco. Eu acho que o Leco deu ao treinador, ao Jardine, ao Mancini e ao Cuca bons jogadores. Eu acho que a única coisa errada na minha opinião, foi a escolha do camisa 9. Apesar do Pablo ter sido contratado a peso de ouro, deveria ter sido gasto um dinheiro naquela posição. Você acha que o elenco do São Paulo é bom, Edson? Eu adoro o elenco do São Paulo e tem mais ainda. Ele encontrou nas categorias de base jogadores de altíssima categoria. É o caso do Toró, sempre esqueço do Anthony, o Elinho, o Luan volante. Sabe, ele encontrou umas peças, o Walker, como é o nome do zagueirão?
Valse. Valse. Também muito bom jogador. Ele encontrou repertório. Você vê, a gente falava aqui o ano passado, os últimos 2, 3 anos, a gente falava muito do Everton. O Everton só, né, Zinho? Ele foi o jogador mais regular no Flamengo, foi o melhor jogador do São Paulo ano passado, naquela arrancada em que o São Paulo... Quando ele chegou. Virou titular, virou líder, virou líder, e agora ele é reserva. Quer dizer, nesse jogo ele atuou como titular, mas ele virou reserva, porque o Toró foi expulso no jogo contra o Bahia, e ele hoje voltou a ser titular. Então ele encontrou... Agora, o goleiro tem lá seus altos e baixos, mas não deixa a desejar quando é chamado à prova. Mas o que falta é aí, ó, no momento final, na hora de botar a bola para dentro. E o São Paulo, que teve os maiores, né? Serginho, Careca, Luiz Fabiano, teve os maiores centroavantes da história do futebol brasileiro, com todo respeito aos outros, hoje vive uma crise do jogador que põe a bola para dentro. Então o Cuca tem a parcela dele de culpa, porque ele ficou uns 2 ou 3 meses, 2 meses já contratado, estudando, pedindo contratações. As contratações vieram, a maioria delas, que não veio. Só o centroavante que não veio. Também não é uma tarefa das mais fáceis, não. Se você pode ter dinheiro e ter dificuldade de ir no mercado buscar esse jogador. Carlos Eugênio Simon, pra gente falar da arbitragem na Arena do Corinthians, a vitória por 1-0. Tá aí o apito pra você. Teve uma confusão lá, hein, Simon? Coloca pra gente na tela aí, do Hernanes com o Sornosa. Vamos lá, enchendo a tela. E aí, ó, tá com você então, Simon. E o árbitro acompanhando tudo de perto. Olha a confusão ali nessa disputa de bola. O jogador Sornosa vai para o chão, o Hernanes acompanhando, o grupo de jogadores já em volta ali. Quem apitou o jogo, Simon? Flávio Rodrigues de Souza e o VAR, Rodrigo Ferreira do Amaral. O Flávio Rodrigues de Souza apitou muito bem o jogo, né? Ele apresentou o cartão vermelho, que ele viu. Expulsou o Hernanes aí. E o VAR vai sugerir para ele ir até a beira do campo e olhar, não é? Na televisão, nas imagens do VAR. Por isso que o Rodrigo do Amaral, que é o árbitro de vídeo, ele vai chamar o VAR, ele vai acionar o árbitro, né? Aí vai o Flávio Rodrigues de Souza, que estava muito bem no jogo, apitou muito bem, um jogo difícil, sempre como um clássico difícil de apitar, ele estava levando bem o jogo. Ele foi no VAR, o que ele vai fazer? Anular o cartão do Hernanes, que realmente não fez nada, né? Amarelo. E aí apresenta o cartão amarelo, não fez nada para expulsão. E aí é que está no protocolo do VAR também, caso de expulsões, é acionado, o VAR dá a sugestão, sugere ao árbitro central para ele olhar no vídeo. E foi o que aconteceu. Não houve tanta... De novo, né? Essa questão. Se fosse o Felipe Melo, já não ia ter revisão do VAR. Mas é bom moço. Eu sabia. Bom garoto. Eu sabia. Mama de bonzinho. Eu sabia que ele ia falar. Isso aí fica a cargo do Edmundo. Fama, Edmundo. Domingo passado foi uma... Essa posição fica a cargo do Edmundo. Mas foi correta a decisão. Mas semana passada você admitiu. Apitou bem. Não, são casos e casos. É claro que você era bem diferente do Zinho, mas são situações que o cara... Eu e o Zinho? Bem diferente. Eu dava mais trabalho que o Zinho. Mas bem diferente. Cuca, técnico do São Paulo, falando no microfone Fox Sports ao vivo. Se torna a caráter do Corinthians, da maneira que o Corinthians gosta de jogar. Então não apareceu mais esse espaço entre a zaga e o volante Ralf. Porque o Corinthians fecha bem atrás as linhas e joga no teu erro, coisa que não iria acontecer não tomando gol na primeira jogada do Corinthians, uma jogada pela direita, que a gente sabe que é forte, e eles foram felizes em fazer e fizeram o gol. O jogo se torna um jogo de força pura, e casa muito mais com o Corinthians, o estilo de jogo, esse estilo de disputa, do que com o perfil do time do São Paulo.
Nós perdemos mais divididas do que o Corinthians e em algumas vezes poderíamos ter ganho essa dividida. Mas o momento fez com que o Corinthians ganhasse as divididas, se mobilizasse, se fortalecesse ainda mais dentro do jogo em defender o resultado que já tinha. E você correr atrás desse resultado sem ter a profundidade da estratégia que você planejou. Então vamos buscar outra estratégia que no primeiro tempo já não encontramos mais. Então encontramos a estratégia depois de mudar o posicionamento de alguns jogadores para buscar uma tabela rápida, uma linha de fundo, uma chegada. Chegamos diversas vezes pelo lado do campo, com cruzamentos muito bons, faltando a conclusão. Então não se trata de ter jogado mal, se trata de ter caído no primeiro gol, no erro nosso, e o jogo ficar a caráter do Corinthians. Tentado foi, durante todo o jogo, fazer o gol do empate. Se a bola do Elinho entra, vira outro jogo, é você que se enche de brio e gás e vai buscar a virada, mas não aconteceu. O Corinthians sabe defender como pouquíssimas equipes, né? Por isso que você não pode tomar um gol no começo do jogo, senão o jogo fica a caráter do Corinthians. Eu acho que o Corinthians não fez uma grande partida, fez o gol e a partir do gol encaixou o jogo dele, que é defensivo, e sair no contra-ataque, né? Coisa que eles fazem muito bem, principalmente jogando aqui em Itaquera, e nós não tivemos como manejar para poder sair disso, né? Infelizmente tentou-se a tabela por um lado, por outro, tentamos de uma forma ou de outra com as peças que entraram e não foi o suficiente para nós fazermos o gol. A gente está com dificuldade em fazer o gol, não tem tomado muito gol, é verdade. A gente tenta lançar uma equipe com mobilidade, uma equipe vertical. Em alguns momentos do campeonato surtiu efeito. Nesses 2 últimos jogos já não surtiram, né? A gente não pode deixar de lembrar que atrás surtiu, mas agora já não está surtindo. Então cabe a mim eu saber, entender o que a gente pode fazer de diferente para quarta-feira ganhar o jogo. Cuca, diante desse retrato aí que você traçou em relação à finalização, qual é o peso aí da falta de um homem de referência ali pelo meio e também como reverter psicologicamente? O São Paulo terá uma partida difícil, precisando reverter um quadro fora de casa contra o Bahia. Aqui dificilmente vai vir algum time jogar e vai ter 20 finalizações cada lado pelo estilo de jogo. Até foi meio parelho, acho que 10-11, 11-9, não sei. Mas é muito difícil de se criar as jogadas porque o Corinthians marca muito bem. Diminui muito o espaço, você tem que ter um arremate de fora da área, como a gente teve com o Elinho e passou perto, mas a gente tinha que ter forçado mais isso. A bola parada também acabou não entrando, uma no primeiro tempo do Bruno, o Bruno Alves poderia ter feito gol. No segundo tempo acabou que eles defenderam melhor do que nós atacamos essa jogada. É trabalhar, não, acho que não é o momento agora aqui em cima de uma derrota de falar de carência, de falar de necessidade, mobilizar para quarta-feira. Agora, Cuca, você não acha que depois do primeiro gol, logo no começo da partida, isso acabou enervando os jogadores do São Paulo, erraram muitos passes, principalmente no último lance ali no ataque? Sim, acho. E até foi no meio tempo isso que eu conversei com eles, trouxe dentro da salinha que tem o treinador ali, bem juntos todos, vamos nos acalmar para a gente jogar. Porque se a gente ficar pilhado do jeito que está, nós poderíamos ter entrado assim, pilhado. Não entramos um pouco mais observando o que ia acontecer, que não era o que nós planejamos. Às vezes acontece pela iniciativa do outro time também. Mas não era um jogo assim que o Corinthians tinha um domínio. Foi uma ocasião e surgiu o gol. Muda-se completamente o perfil do panorama do jogo. Acalmamos o time para o segundo tempo, acho que nós tivemos um controle maior do jogo no segundo tempo, no campo de ataque do Corinthians, sem ceder contra-ataques. Acho que o Corinthians teve 1 ou 2 chances apenas, mas tinha uma vantagem. É muito difícil no jogo que o Corinthians faz aqui, e na característica de time que a gente tinha hoje, a gente conseguir reverter um placar adverso. Tá aí o técnico Cuca, falando ao vivo aqui no AUP. Emanuel Vasconcelos, esse jogo medíocre do Corinthians é que me faz acreditar que tão cedo o Brasil não ganha uma Copa. Que futebolzinho pobre para a grandeza que o Corinthians foi e é. Tá reclamando aqui o Emanuel Vasconcelos. O Alex Roncolato, Corinthians tem um padrão.
São Paulo está com muitas dificuldades. Com o Cuca, lamentável. Mancini estava bem melhor. Começam reclamações aqui. Ô Zinho, você que falou pouco até agora a respeito desse clássico. Cadê uma pergunta que chegou aqui, que era para o Edmundo, mas me permita aqui transferir para o Zinho, do Diogo Ricarte. Se for polêmica, vai para o Edmundo mesmo. Eu vou falar. A pergunta estava assim, Edmundo, até onde o Corinthians vai no Brasileirão? Você pode responder, Zinho? Posso. Até onde vai? Lê o resto. Pode ser? Lê o resto. Não, aí fala você. A UP, nota 10. Muito obrigado. Aí eu concordo com ele. Valeu. Muito obrigado, Diogo. O Corinthians que está com 11 pontos, não é 10, né? São 10. 11. 11, né? Então, tá com 11, não são 10. A UP que é nota 10. Eu acho que o Corinthians tem tudo para brigar nesse G4. Eu falei no início, né, na minha fala sobre esse clássico, nesse estilo de jogo do Corinthians. Para muita gente, não é vistoso, não é plástico, não é um futebol de muita habilidade, de muito drible, mas você pegar o Corinthians que ele entrou em campo hoje, tinha um Pedrinho pelo lado direito e o Cleiton pelo lado esquerdo, são jogadores de drible, são jogadores de velocidade, né? Depois, no segundo tempo, até para bloquear mais esse meio campo, já que o Cuca também mexeu no seu time, o Cuca ele começou, como eu falei, com o Antony de um lado e o Everton do outro. Aí ele tira o Hudson de meio, que começou como volante, joga para a lateral direita, coloca o Igor Gomes e o Hernandes no time, abdica de um volante, né? Fica com mais meias, coloca o Elinho no jogo, bota a velocidade pelo lado, bota dois caras para chegarem à frente com o Pato. Aí o Carille, enxergando o jogo, é tática. Eu gosto muito disso. Ele bloqueia, ele tira os dois caras de velocidade do lado, coloca o Ramiro, né? Coloca o Ramiro e coloca também que entrou no lugar do Cleison. Matheus Vital, que são dois meias que recompõem melhor, que fecham mais o meio junto com o Sornosa, com o Júnior Urso que fez um bom jogo e com o Ralf. Então assim, é montagem de estratégia para vencer, para conquistar. Tem gente que assim, você só quer jogar bonito, todo exposto. O Corinthians teve 43% de posse de bola, o São Paulo 57%. Só que o Corinthians finalizou 14 vezes e o São Paulo só 8. Então, assim, é eficiência. Eu gosto desse futebol com eficiência, com estratégia, com boa montagem, com boa organização. Por isso eu acho que o Corinthians, ser campeão brasileiro, eu acho que o Palmeiras está bem à frente. Tem outras equipes que, como o Renato falou, o Grêmio pode decolar, está muito longe. O Flamengo, com seus altos e baixos, pode chegar. O Flamengo é mais a pressão interna, é mais a pressão em cima de tirar treinador, é mais uma ansiedade muito grande que atrapalha o time. Agora o Corinthians não tem isso, porque o torcedor, como o Pascoal falou, Edmundo, eu acho que entende o jogo do Carille e apoia mais. Eu não sei dá um apoio maior. Não sei se foi o André Cavalcante, nosso brilhante repórter, que fez a pergunta para o Carille, mas perguntaram o que faz, como é que ele se sente sendo o rei dos clássicos, né? Porque ele ganhou todos os clássicos no Campeonato Paulista e o primeiro clássico do ano é o primeiro clássico do Corinthians no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro ele vence. Então, partindo dessa primícia, ele vai ter 2 jogos contra o Palmeiras. Se ele mantiver, ele pode ultrapassar. Só uma alusão aqui, eu estou só brincando. E de fato, esse jogo pragmático, de alguma maneira até não é vistoso aos olhos dos amantes do futebol, ou quem torce para outra equipe que não é o Corinthians, mas a verdade é que é eficiente. É eficiente. No momento em que aconteceu no jogo passado contra o Atlético Paranaense, um Jadson, um meia de ligação, joga bem, com a eficiência defensiva, com 2 homens de velocidade pelo lado e um centroavante de área que faz gol, né? No caso hoje não foi o Wagner Love, mas no último jogo foi. Não, ele começou jogando o Wagner Love. Não, começou, que fez o gol, que eu digo. Sim, um homem de área que marca gol, que faz gol, e o Corinthians tem 3. Embora os 3 não vivam. Hoje saiu o Wagner Love, entrou o Gustavo, que é o problema do São Paulo. Se sair o Pato, entra quem? Não tem. Não tem naquela posição. O Cuca tem que improvisar e aí hoje não a emenda fica pior que o soneto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte,
o Corinthians está no páreo. Não vai só disputar esse campeonato, não. Ele vai lutar para ser campeão. Antes da gente ir para o Maracanã, para a vitória do Flamengo em casa diante do Atlético, o Atlético Paranaense, o chamado vira-vira, um jogo emocionante o segundo tempo, principalmente no Maracanã. O Simon vai responder aqui a pergunta do Robson Macedo Souza. Simon, o Pato entrou em campo? Entrou em campo, tá? Antes até dizendo que, conforme o Jackson Pinheiro me falou, de 23 clássicos, 17 o Carille ganhou. Depois no tabelão ele vai trazer todos detalhados, quantos empates, quantas derrotas, mas ali na redação ele estava fazendo esse levantamento. Então imagine o poder do Carille. O Pato entrou em campo. O Pato, na minha opinião, é bom jogador de futebol. Não dá agora para pegar o Pato agora como culpado de tudo. Ele teve uma lesão há pouco tempo aí, um choque forte, não é? Numa entrada no jogo contra o Flamengo, e saiu. Enfim, mas tem que agora se adaptar ao futebol brasileiro novamente. Ele teve começou no Internacional muito bem, teve uma boa passagem pelos próprios São Paulo, né? Foi pro exterior, voltou. Eu ainda acredito, eu acho que o Pato vai ter que agora o Cuca conversar com o Cuca qual é a melhor posição para ele, pelo lado esquerdo, mais centralizado, mas ele é um jogador diferenciado, não é? E tem condições sim de jogar muito bem na equipe do São Paulo. Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos falar do Flamengo, mas antes de mostrar os gols aí do Maracanã, vou combinar uma coisa. Pessoal, João Pedro por aqui, hoje falando de Dubrovnik, na Croácia. Pra quem não sabe, foi aqui que foi gravada a maioria das cenas do Game of Thrones, um seriado muito conhecido aí no Brasil. E hoje eu vim aqui pra te convidar pra assistir uma aula gratuita em que eu vou te mostrar como que eu faço pra faturar mais de 100 mil reais por mês e mais de 1 milhão de reais por ano viajando pelo mundo. Se você quer aprender como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.